Tá bom. Bom, bom dia a todos. Quero agradecer de forma muito especial ao Rogério, César, a Nayane, por estarem aqui dedicando parte do seu tempo para compartilhar conosco essa nossa, essa nossa expertise nos Opens, Open Insurance, Open Banking. E a gente espera que o Open Energy, né? O Brasil sempre teve na vanguarda tecnológica de questões relacionadas à receita, à internet banking, etc. e tal, e a gente não tem motivos para não ter essa vanguarda também no setor elétrico, né? A proteção dos dados do consumidor e a disponibilização de forma interoperável, padronizada para o consumidor é algo fundamental no mercado concorrencial. A gente, com a portaria, o mercado brasileiro com a portaria 50, vai até a fronteira do mercado de varejo. A próxima abertura, inevitavelmente, abrangerá efetivamente o mercado de varejo. Esse novo mercado que se anuncia para nós a partir de janeiro de 24, que, na verdade, já chegou, né, com as denúncias de contratos e assinaturas e migrações para contratos com comercializadoras varejistas, já demanda esse tipo de tratamento. Já saímos aí de um universo de 30 mil consumidores para 200 mil consumidores. Então, esse tema, eu diria, com certeza, é urgente, está atrasado aqui no Brasil e a gente precisa impulsioná-lo. Uma live como essa, que está sendo realizada pela Abracel, é fundamental para disseminar esse conhecimento, para que a gente possa criar as condições de discutir isso com as entidades, com o governo, com a agência reguladora, enfim, com todos os stakeholders que podem colaborar com esse processo. Então, feito isso, eu vou infelizmente, a gente vai gravar, eu vou assistir, eu tenho muito interesse nesse assunto, a gente tem tido muita ação nesse assunto, desde que a Nayane nos trouxe esse tema, a Abracel encampou e passou a tratar disso, inclusive, no nosso planejamento estratégico. Contudo, a gente foi convocado para uma reunião na CCEE sobre o lançamento do projeto de evolução das operações de mercado que acontece agora, às 10 horas. Então, eu vou sair daqui, vou para lá, e depois vou assistir essa live. Vou deixar aí a moderação com o Bernardo, nosso vice-presidente de Estratégia de Comunicação, que está acompanhando e liderando também esse tema na associação, e depois vou, no mais rápido possível, assistir aí a live com esses craques que a gente conseguiu trazer hoje para vocês. Então, um bom dia a todos, uma boa live, e Bernardo, é contigo aí. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Pessoal, vou só passar um pouquinho do roteiro desse nosso workshop e em seguida a gente já passa a palavra. Nós começaremos com uma apresentação da Super Nayane. A Nayane é a mãe do Open Energy, foi ela que nos trouxe esse tema há uns 2 anos e ninguém melhor do que ela para apresentar um pouco do conceito, da importância, do caminho para a implementação do Open Energy no Brasil. A ideia é que seja uma apresentação aí de uns 15 minutos, bem didática, bem objetiva, bem do jeito que a Nayane sempre faz. E depois a gente passa por um bate-papo, uma sessão de debates com a presença do César Martins, que é o diretor de desenvolvimento de negócios da Chicago Advisory, e o Rogério Melfi, que é membro da ABFintech, Associação Brasileira de Fintechs, os dois muito envolvidos nas iniciativas de Open Finance, Open Banking, o Rogério também com ligação com Open Insurance, são grandes defensores da inovação do Open no Brasil, e aí o objetivo é a gente conhecer melhor a experiência deles e do que a gente pode aprender com o que eles têm desenvolvido nos seus setores. Depois, pessoal, a ideia é que esse bate-papo seja de mais ou menos uns 30 minutos e a gente passa, então, para uma sessão de debates com todos vocês. A gente aqui agora está com 135 participantes e eu gostaria de incentivar a todos que utilizem o chat, mandem as suas perguntas, podem ir escrevendo durante as apresentações. Na medida do possível, os próprios palestrantes podem ir respondendo pelo chat, mas a gente vai compilando para depois levantar para eles na sessão de debates, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer uso desse chat. Então, é isso. Ao final, a gente vai disponibilizar esse workshop no canal da Abracel no YouTube, está sendo gravado, tá bom?
E então é isso, queria desejar a todos um bom workshop e sem mais delongas, queria aqui passar a palavra para a Nayane, que é da Engie, que, como eu falei, é quem realmente teve essa visão e trouxe esse tema tão importante para nós no setor elétrico. Quando ainda estava na Lemon, nós apoiamos um pedido, inclusive, de sandbox na ANEEL. Esse tema ele vem evoluindo, chegou a entrar nas discussões da renovação das concessões de distribuição. Ele está cada vez mais ganhando corpo, em função, inclusive, do que vem acontecendo em outros mercados. E aí, Nayane, muito bem-vinda, obrigado por você estar aqui e a palavra está contigo. Muito bom dia, pessoal. Obrigada, Bernardo, pelas palavras. Eu fico muito empolgada. E eu tenho uma característica de ter muito tesão em alguns assuntos específicos e eu fico com uma. Quero mudar o mundo. E queria contar uma história muito rápida de como surgiu a ideia e como foi o processo todo. Quando eu era jovem, um dos primeiros papéis que eu tive no setor elétrico era estimar qual que seria o encargo, o ESS, encargo de segurança do sistema. E para isso tinha uma lista das termoelétricas e um motivo de associação de cada uma delas. E aí eu tinha que planilhar isso tudo, estagiária, era uma das minhas missões. Planilhar as térmicas para estimar qual que seria o encargo de serviço do sistema. Preciso dizer, né, o trabalho braçal pesado que tem nisso. E me indignava, assim, como assim? Eu comecei no setor elétrico há 12 anos atrás, e como há 12 anos atrás já me indignava o fato de ter que planilhar as coisas. Aí passaram os anos, e eu mudei de emprego algumas vezes, e uma das opções, um dos trabalhos que eu tive foi de ser do time comercial e conseguir atrair consumidores para o mercado de energia. Passo zero é pedir a conta de luz dele e, de novo, planilhar. E aí lá estava o papel, a figura do estagiário também planilhando as contas de luz para fazer a conta de viabilidade de migração, para enxergar se tinha algumas outras possibilidades de ganho financeiro a partir daquela conta. E isso tudo é custo operacional. A gente pensa, o estagiário está fazendo, mas não, tem muito custo operacional depois, porque tem várias coisas que podem acontecer em paralelo que às vezes a gente nem enxerga por não conseguir enxergar o agregado dos dados como um todo. E aí veio a ideia do troquei de novo de área de trabalho e aí eu tive a oportunidade de conviver com o pessoal de tecnologia mais de perto, muito deles egressos do mundo financeiro, e aí vem a complementação que o Rogério e o César vão trazer. O pessoal que veio do mundo financeiro de tecnologia, eles estavam mais abismados do que eu de como as coisas eram arcaicas aqui ainda. Assim, como assim tem que planilhar o negócio para eu conseguir fazer a conta? E aí a gente começou a conversar um pouco mais sobre como foi o processo do Open Banking, do ponto de vista do time de tecnologia que trabalhávamos juntos, e começamos a enxergar que tinha assim como fazer isso aqui no Brasil. Aí, a partir dessa dor, fomos pesquisar, fomos atrás de como aconteceu o Open Energy em outros lugares do mundo, quais seriam as limitações regulatórias que tinham aqui no Brasil e começamos a bater perna pelo setor de energia. Falamos com mais de 50 associações e agentes diferentes. Inclusive, fiquei muito feliz da Abracel comprar essa ideia, porque é a associação que faz mais sentido levar essa bandeira. E eu até vi uma notícia ontem que a CPFL, que foi uma das primeiras pessoas que conversamos também, está fazendo agora um piloto de Open Energy junto com a CCE. Então, as coisas estão começando a se encaminhar e vai começar a acontecer. Mas que história é essa de Open Energy? Open Energy é basicamente assumir que os dados do consumidor são deles próprios. E por isso eles deveriam conseguir levar para onde eles quiserem. Só que levar para onde eles quiserem não quer pegar um papel e entregar um papel para alguém planilhar o negócio. Tem que ser de um formato interoperável. E essa interoperabilidade quer dizer justamente colocar tudo na mesma língua, de maneira que as máquinas consigam conversar entre elas e a gente consiga, assim, usar a inteligência humana para fazer o que a gente consegue fazer de maneira melhor, baseado nesse conhecimento que a gente, de maneira geral, que estamos aqui, temos. E essa é a mágica de como fazer as coisas acontecerem. A palavra mágica que é interoperabilidade. E aí, para não parecer uma coisa muito revolucionária, já existe Open Energy no setor de energia. E aí eu queria dar dois exemplos. O primeiro é da nota fiscal eletrônica de energia elétrica. As contas de luz também são notas fiscais e as contas de luz conversam com os sistemas da Receita Federal. Ou seja, quando tem uma possibilidade de juntar as informações da conta de luz com a Receita Federal, isso é feito já de maneira interoperável. Então, não é nada muito revolucionário. A gente só precisa trazer essa mesma ideia e espalhar para o setor de maneira geral. Um outro exemplo é que algumas distribuidoras também permitem o login alternativo, ou seja, algumas
imobiliárias conseguem acessar, por meio, claro, da autorização do cliente, os dados do consumidor e conseguir, por exemplo, fazer a transferência de titularidade da conta de luz quando você muda de casa, por exemplo. Quando eu morava em São Paulo, fazia meu contrato de aluguel. Quando eu chegava na minha casa nova alugada, a conta de luz já estava no meu nome, eu não entrei em contato com nenhuma distribuidora, mas a imobiliária, por meio do login alternativo, tem autorização para fazer isso, que eu assinei no meu contrato de aluguel. Então, esse é o tipo de coisa que já existe hoje e que a gente não está falando nada de muito revolucionário aqui. Corta a cena, estamos em 2024. Abertura do mercado, mais de 10 mil pedidos de imigração. E aí, o custo operacional dessas coisas que eu estava comentando antes, de estudo de viabilidade, de estudo de possibilidade de economia na conta de luz do consumidor, começam a ficar cada vez mais relevantes. E com 10 mil unidades na fila, o custo operacional disso passa a ser gigantesco se a gente for ter que planilhar as coisas. E isso é importante da gente começar a dar mais luz para isso e começar a fazer as coisas mais rápido, porque isso tudo já deveria estar pronto, como o Bernardo começou. A gente faz as coisas tão rápido do ponto de vista do setor financeiro, a gente é exemplo em tantas outras coisas aqui no Brasil, por que que não no setor de energia também? Já que a gente já é exemplo pensando em sustentabilidade da matriz elétrica, temos que ser exemplo também na parte de digitalização da matriz elétrica. Então vamos fazer, essa é a transição que está acontecendo agora. Estamos muito felizes de estar finalmente se movendo mais rápido. Aí uma outra pergunta do porquê que é importante. Do ponto de vista dos consumidores livres, eles conseguem, primeiro, reduzir muito o custo de integração com outros ambientes. Então, os consumidores maiores, de maneira geral, eles estão mais preocupados com a eficiência energética da planta, de quanto de energia gasta para produzir esse ou aquele produto. E a partir do OpenN, a gente consegue aproveitar os dados que já estão no medidor da distribuidora para conseguir integrar com os sistemas internos dos próprios consumidores, pensando no consumidor grande. Pensando no consumidor pequeno, que tem pensando aí já no consumidor pequeno mesmo, de baixa tensão, que tem um medidor analógico que seja, que só tem 12 medições por ano, a gente também consegue fazer isso. Claro que a gente vai precisar fazer algumas adaptações e fazer algumas premissas para que a gente consiga fazer, mas também é possível. E é daí que vem a mudança mais radical, que é conseguir abrir o mercado sem ter que fazer nenhum tipo de mudança de infraestrutura, apenas mudando a lógica de troca de comunicação entre os agentes do setor de maneira geral. Nas comercializadoras, então, é o lugar onde tem uma vantagem mais significativa, ainda mais pensando na parte da abertura do mercado que vai acontecer agora. Digitalização dos estudos de imigração, análise competitiva, e mesmo pensando na sociedade agora, conseguir ter mais transparência sobre a conta de luz, conseguir fazer uma auditoria social, deixar os dados abertos para que a própria sociedade consiga se organizar e fazer uma auditoria sobre os assuntos que interessam. Aí queria só dar um exemplo aqui, fazendo uma pausa, sobre auditoria social e dados abertos. Teve um programa meio antigo que chama Sonho de Valsa, que era os dados dos cartões corporativos do Congresso são abertos, todo cidadão pode ver. E uma universidade resolveu fazer um alerta, que a cada vez que alguma compra fosse estranha no cartão corporativo, lançava um Twitter e ia todo mundo lá xingar muito no Twitter o motivo de uma compra estranha com dinheiro público. Dá para fazer algo parecido aqui também no setor de energia. E aí, pegando o exemplo que vivemos não faz muito tempo, em 2021, na época da seca que tivemos e uma crise hídrica importante, teve um programa do governo que foi para reduzir a conta de, para reduzir, pagar para os consumidores reduzirem a sua própria conta de luz. A adesão não foi muito alta, primeiro porque não teve muito, ninguém sabia muito o que estava acontecendo, e segundo porque como que eu vou conseguir transformar o meu consumo de energia nos 50 kWh lá que o governo estava falando? Não é muito palpável isso para o consumidor comum. Se a gente conseguisse, a gente, eu digo, setor elétrico, comercializadoras e atuantes do setor, se a gente conseguisse fazer isso com um custo operacional baixo, a gente ia conseguir entregar isso para os consumidores, entregar isso para a sociedade brasileira. E ia conseguir, de maneira geral, passar com muito menos dor pelo processo que foi a crise hídrica em 2021. Sem contar na parte de políticas públicas também. Uma das coisas mais comuns na reclamação da sociedade também é o fato de que as políticas públicas brasileiras, elas não são muito baseadas em dados. Então, a gente não sabe muito bem como que está a situação hoje, como que a gente quer que fique, como que está o acompanhamento de cada uma dos entregáveis intermediários do processo de evolução. Se a gente não tem dados, a gente não consegue fazer nada disso. E se a gente tem dados discrepantes ainda entre as diferentes instituições do setor que atuam nesse segmento,
acaba dificultando muito o nosso processo. E aí a gente começa a andar em círculos e sentir as dores que nós estamos sentindo agora, como subsídios altíssimos, resultados das tarifas caríssimas para os consumidores, mas ao mesmo tempo os geradores vendendo energia barata. Então, isso começa a virar uma bola de neve. Tudo isso porque a gente não sabe onde nós estamos exatamente. Então, esse é um ponto importante da evolução. E aí agora, como implementar? Essa é a pergunta de $1 milhão. Acho que o primeiro passo é esse que a gente já deu, já estamos dando nesses últimos 2 anos, que é a conscientização. E o fato de trazer todo mundo para a mesa de que Open Energy é bom para todo mundo, para toda a sociedade. Distribuidora, comercializador, consumidor, gerador, todo mundo tem benefício só em ter dados mais interoperáveis. Então, primeiro passo, dado. Segundo passo, uma forma alternativa de login ao aplicativo da distribuidora. E aí, isso, de novo, o pessoal ali do mundo financeiro vai me complementar muito melhor. Mas, de maneira geral, conseguir acessar o API da distribuidora com todas as medidas de segurança, claro, que não é nada muito revolucionário. A gente já faz isso com conta de banco, com até declaração de imposto de renda, dá para acessar o aplicativo da Receita Federal com a minha conta do banco. Então, isso tudo já é interoperável, isso tudo já é uma coisa que dá para fazer com o API da distribuidora de energia. O segundo passo é a uniformização do protocolo de comunicação. Ou seja, colocar todo mundo para falar a mesma língua, combinar as coisas básicas do tipo o que é perda para essa distribuidora, o que é perda para essa distribuidora, o que eu chamo de consumo ativo dessa distribuidora na outra, e fazer isso no Brasil de maneira geral. Tem uma consulta pública aberta agora na ANEEL sobre uniformização da unidade consumidora dos consumidores de energia, que é tipo o CPF da unidade consumidora. Isso já é um ótimo passo, porque já estamos evoluindo, que bom. E o terceiro passo, e aí já é a revolução de tudo, quando tudo estiver mais integrado e a gente conseguir não apenas ser um consumidor dos dados, mas também oferecer dados para a rede. Então, eu pensando aqui na minha casa que eu vou ter um carro elétrico, vou ter uma máquina de lavar que está conectada com todo o sistema de precificação, então ela pode ligar sozinha no momento que o preço estiver mais barato, ou eu botar o meu carro para abastecer quando está mais barato, e se por acaso o preço da energia ficar muito caro, carro elétrico, cedo energia para a rede, e um carro elétrico só não faz diferença, mas carro elétrico de um país do tamanho do nosso começa a fazer diferença. Então, esse é o terceiro passo da integração, da troca bidirecional de informações. Claro que a gente está avançando, e eu confesso que está avançando rápido, eu estou muito feliz com o jeito que as coisas estão evoluindo, e o que a gente precisa fazer agora também, e aí já pensando no quarto passo, que é a integração com os outros setores da sociedade. Então, o setor financeiro já está muito na frente, a gente consegue economizar muitos passos nesse processo de evolução e integrar todos os setores também. Então, por exemplo, fazer empréstimos dando a conta de luz como garantia, de algum jeito. Então, já acontece isso pensando nos financiamentos do painel solar da GD, por exemplo, já tem esse tipo de coisa. Imagina como a gente consegue oferecer muitos mais produtos para os clientes quando a gente começa a juntar todas as pontas com um custo operacional baixo. Excelente, Nayane. O discurso está na ponta da língua, né? E acho que foi muito bom você lembrar que, na verdade, o Open Energy já existe no setor elétrico. É que a gente acaba não vendo porque é uma comunicação muito entre o fisco e as distribuidoras, mas já há um compartilhamento em formato de máquina dos dados e a gente aqui o que quer explorar é esse conceito mais em benefício do consumidor para que ele tenha acesso a melhores produtos, melhores serviços, que ele possa, e aí, claro, respeitando a privacidade dos dados, mas que os dados são dele, ele possa realmente transacioná-los. E aí você mencionou outra coisa muito importante, que estamos agora nesse movimento de abertura do mercado e tem uma consulta pública aberta para aprimoramento das regras do varejista, aonde lá se discute a questão dos dados de medição, da agregação dos dados, e tem sim um projeto piloto sendo desenvolvido entre a CCE, a nossa associada CPFL, que busca justamente, eu acho que é também uma primeira semente desse movimento, aonde você tem os dados agregados, colocados numa nuvem, para que depois você tenha acesso a esses dados, e ali você tem uma semente do Open Energy. A gente teve a oportunidade de visitar o Portugal e o Texas, e nesses dois locais a gente percebeu que tem sim um ente
que fica muito responsável pela centralização e compartilhamento dos dados. Não é exatamente o modelo, me parece, que a gente tem no Open Finance e Open Insurance, mas aí é um pouco da conversa que a gente quer ter, e a gente quer avaliar, entender, mas a gente está avançando já no setor elétrico com esse tema, seja no conhecimento, nos entendimentos, mas também nas aplicações práticas, e acho que tem muito para avançar ainda, outros caminhos a serem também explorados, mas acho que foi muito bom. Obrigado pela sua rápida, objetiva apresentação. A gente vai voltar com você aqui, com certeza, nas dúvidas aqui do pessoal. Eu queria, de novo, pessoal, assim, estamos com mais de 200 participantes. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, usem o chat aí. Vejo muita gente boa, vários entusiastas do tema aqui também, inclusive conectados aqui com o nosso workshop. E aí eu queria agora passar para essa sessão de um bate-papo com o César, que é da Chicago Advisory, e o Rogério Melfi, que é da BFintech. E aí eu queria pedir primeiro para que cada um se apresentasse, contasse um pouquinho da relação de vocês com esse mundo open. Então, primeiro passo a palavra para o César, já te agradecendo pela presença aqui. César, a bola está contigo. Imagina, obrigado, Bernardo, e obrigado, Nayane, pelo excelente material aqui, excelente discussão. Só contando um pouquinho aqui, bom, meu nome é César Martins, eu sou da Chicago Advisory, como o Bernardo falou. Nós trabalhamos basicamente com o que a gente chama ali do PMO e administração do Open Finance no Brasil. Tá? A gente iniciou com esse projeto lá em 2020. Na verdade, nós éramos uma consultoria estratégica que fazia várias coisas. E aí, quando a gente começou a trabalhar com Open Finance, a gente se apaixonou pelo tema e falou, olha, vamos criar uma empresa só para isso. Então, hoje, a Chicago, basicamente, ela está 100% focada em Open Finance. Tá? E a gente estava lá praticamente desde o começo, quando o Banco Central começou a ter as primeiras discussões e começou a montar o conselho e começou a montar a governança dessa história toda. Né? E a nossa função é muito de suportar esse desenvolvimento, tá? Porque, só para vocês terem uma ideia, é um trabalho que hoje tem em torno de 700 pessoas trabalhando nisso direto. Tá? Então, entre Banco Central, instituições, conselho e o nosso time, fornecedores, a gente está aqui falando de 700 pessoas trabalhando no núcleo, tá? Não é nem o pessoal que está trabalhando lá nas pontas. Então, organizar isso é uma missão super difícil, né? Garantir que está todo mundo trabalhando ali no compasso certo e buscando ali, caminhando na mesma direção. Então, nossa grande função aqui é fazer a organização dessa história, fazer a gestão dessa história. Então, a gente tem aqui um bom histórico, a gente viu muito de perto ali esse desenvolvimento todo, então podemos contar aqui um pouco do que aconteceu aqui pelo ângulo de quem está no meio dessa confusão, né? Que é esse grande desenvolvimento, que é o Rogério também certamente pode contar o quanto é uma missão árdua, né? É super legal, super inovador, muita discussão, né? E aí, obviamente, com muitos vais e vens, mas com um negócio que está andando muito bem. Tá? Acho que a gente tem um prazer aqui e um orgulho de ver o que está se tornando. Legal, César. Então, só pedir para o Rogério também, o Rogério que é um grande entusiasta, ativo nesses temas do Open no Brasil, e que foi super recomendado aqui para o Brasil. A gente já teve a oportunidade de também bater um papo e foi muito legal. Rogério, eu pedi para você se apresentar aqui, contar um pouquinho da sua história. Então, a bola está contigo. Bom dia a todos aí, pessoal. Fazer um breve recorte aí do Open, né? Mas, assim, como eu comecei nisso, e daí é uma trajetória aí que é interessante, cruza um pouco com a ideia e toda a história aí que a Nayane está contando. Mas em 2015, eu estava numa empresa que faz tráfego de arquivos de dados bancários, a gente conhece como VANs. Então, quando você vai enviar um arquivo de cobrança para um banco ou receber seu extrato e tudo mais, era um arquivo texto que se transferia entre as empresas. E você, como usuário final, poderia ir lá, abrir o site do teu banco e também baixar um arquivo lá, normalmente um CSV ou padrão do Money, enfim, algumas características de integração financeira você já tinha lá em 2015, né? Mas através de troca de arquivos. Eu via que aquilo lá não era mais
sustentável, que aquilo era ruim, gerava erro operacional, não tinha segurança naqueles dados, de repente você baixar, ter que mandar aquilo por e-mail para uma outra pessoa, né? E deveria ser transformado essa conectividade em APIs. Então, minha preocupação lá nesse momento, em 2015, era muito mais a tecnologia, o meio que estava sendo transportado aqueles dados, do que todo um movimento open. Não tinha isso no mercado, não tinha aqui no Brasil e em outros locais, e daí eu fui empreender, eu fui desenvolver uma empresa para trabalhar com isso, comecei a bater na porta de diversas instituições financeiras oferecendo essa solução de tecnologia, de API, de conectividade, e o principal ponto nela era inovação, era trazer um canal a mais onde seu usuário ia poder conectar um outro aplicativo, uma outra solução para poder consumir os dados financeiros dele. Tive muito aprendizado, mas não tive sucesso empresarial nisso. Então, assim, nenhum banco quis comprar inovação e tudo mais. Junta com essa jornada, e daí tudo que eu estava aprendendo de API, conectividade, todo esse mundo financeiro que eu já trabalhava, com um movimento na Europa do Open Banking, e daí entra o regulador aqui no Brasil, em 2018, a olhar para esse tema, falar assim, vamos regular o Open Finance. E daí a gente estabelece um diálogo entre a BFintech e Banco Central, assim como diversas outras associações, Febraban, a BBC. Então, associações do meio financeiro começaram a falar desde 2018 com o Banco Central sobre esse tema. Então, a gente ajudou, de certa maneira, a construir quem seriam os participantes, quais seriam os escopos de dados, a tecnologia que poderia ser usada para isso. Então, criou a diretriz geral, que, assim, a base da resolução conjunta aí do Open Finance. Isso foi para consulta pública, todo mundo participou, teve um momento de manifestação popular, de todo mundo poder interagir, e daí foi para a regulação. A partir do momento da regulação, e daí entra todo o trabalho árduo mesmo de diversas instituições financeiras agora terem que padronizar, estabelecer o padrão primeiro e depois padronizar e funcionar todo esse ecossistema. A BFintech ela tem uma cadeira no conselho, representada hoje lá pelo Marcelo Martins, então a gente tem um conselho do Open Finance, né? E daí a gente tem uma cadeira lá onde a gente consegue participar e ter essa visão, além de participar dos grupos de trabalho também, então definindo padrões de segurança, de APIs e etc. Basicamente esse é o pano, né? E dentro da associação, eu cuidei durante todo esse time aí bastante tempo no Open Finance, daí do Open Insurance também, que nem você citou, e já dentro daí de um trabalho de inovação financeira, estou olhando para a Drex agora, que é o Real Digital. Mas estou aqui para a gente bater um papo de Open Finance e Open Insurance mesmo. Muito legal, e é legal você contar um pouco dessa história. Começa com um movimento lá fora e ele vem com um regulador que compra a ideia, né? E acho que a gente pode depois conversar um pouco mais sobre isso e como que esse movimento é de fato implementado, as discussões, as dificuldades. Mas queria trazer um pouco o César aqui para contar para a gente, vocês aí como esse gestor aí ajudando na definição das regras, você explicar um pouquinho para a gente, César, assim, de fato, como é que os dados são compartilhados, né? O que é o Open Finance de fato, e se você puder explorar um pouco melhor também a governança, explicar melhor o papel aí das entidades, quem que define as regras, fiscaliza, faz o compartilhamento, para a gente poder ter um entendimento melhor. Imagino que a maioria aqui são especialistas do setor elétrico, de energia, para a gente entender o que é de fato esse Open aí no mundo financeiro, no Open Banking, e o que vocês trabalham aí. Claro, vamos lá. Assim, primeiro falando um pouco da visão aqui do cliente na história, né? Porque a gente tem aqui o lado, o que acontece no lado técnico, o que a gente vê, né? O que o usuário vê, né? Então, como que funciona na prática o negócio? Talvez muitos aqui já tenham até dado os seus consentimentos, né? Mas a história é que começa com um consentimento, na verdade. Então, ela começa no que a Nayane falou, que é que quem tem o direito sobre os dados é o próprio cliente, né? Então, ele tem
a autonomia aqui de poder usar isso para o que ele quiser. As instituições financeiras, elas basicamente pedem o consentimento desse cliente para compartilharem os seus dados, né? Então, se você não quiser, você não compartilha nada. Se você quiser, essa história começa com uma instituição financeira dizendo, olha, posso ter acesso aos seus dados? E aí você vai lá e dá o seu consentimento, dá um ok. E esse consentimento, para ser bem claro, né, ele é restrito também. Isso também é uma outra discussão interessante, que não é, ok, eu dou acesso aos meus dados para quem quiser, quando quiser, em que quiser, né? Então, tem uma restrição de eu estou dando acesso a esses dados para essa instituição e eu posso revogar isso depois se eu quiser. Então, eu posso compartilhar com dezenas, centenas de instituições, posso compartilhar com uma só e eu posso retirar isso quando eu quiser. Então, na prática, a mecânica funciona assim. Você entra lá no seu aplicativo do seu banco, ele te pergunta se você quer dar o seu acesso. Sim, ok. De qual banco? Né? Então, de qual outra instituição? E aí esse banco vai lá e avisa a outra instituição, você acaba sendo direcionado, e aí você vai lá e acessa seu aplicativo da outra instituição, diz, estou dando ok aqui para aquela primeira instituição. Tá? E aí você basicamente deu o seu consentimento, e o sistema, de alguma maneira, as duas instituições guardam essa informação. E no fundo, o que está acontecendo aqui por trás? Né? O que vai acontecer agora? Como a Anne falou, o Open Finance, no fundo, nada mais é do que uma padronização, né? Então, o grupo aqui, né, que são os grupos técnicos e o conselho, define uma série de padrões das APIs de comunicação, publica isso, testa, publica, tem uma série de passos, e aí todas as instituições passam a ter uma mesma informação, ter uma mesma maneira de se comunicar e saber exatamente como elas podem pedir. A arquitetura que a gente montou aqui no Open Finance, ela também tem um elemento importante que é um diretório central, que é um diretório que basicamente fala onde estão as informações de quê. Então, eu vou dando um exemplo aqui, dando nome aos bois, né? Então, se você está lá, você está no seu aplicativo do Itaú e você quer dar acesso para o Santander, o Itaú vai lá no diretório, pergunta, olha, quais são os endereços aqui das APIs do Santander, e aí o diretório, se confiar no Itaú, né? Se o Itaú também está dentro está cadastrado, está certificado, está registrado dentro do diretório, ele passa essas informações, aí o Itaú vai lá e busca, né, nas APIs do Santander e acessa e pede as informações. O Santander, por sua vez, pergunta para o diretório, olha, o Itaú está certificado, ele pode? Pode. E aí eles passam a se comunicar ponta a ponta. Então, diferente até do que você falou, Bernardo, que o exemplo que você deu de ter uma gestão centralizada dos dados, no sistema do Open Finance brasileiro, a gente tem uma gestão centralizada dos cadastros, dos mapas, das informações de quem está podendo participar, quem não está. Mas nenhum dado está sendo guardado de maneira centralizada. Tá? Então, toda vez que eu der um acesso para uma instituição, ela vai buscar direto com a outra instituição esses dados. Tá? Então, isso não fica em nenhum repositório central, vamos assim dizer. O sistema é distribuído na prática. Tá? A única coisa que tem central é essa história de quem pode participar, quem não pode participar, quais são os endereços, quais são as versões de APIs que eles têm e quais são os serviços para os quais eles estão habilitados. Porque tem uma série de serviços diferentes aqui no Open Finance também. Depois a gente fala um pouquinho. Tem várias fases que foram sendo construídas aqui de compartilhamento de dados diferentes. Tá? Então, tem algumas instituições que participam de algumas fases, de alguns grupos de dados, outras não. Então, elas têm essa questão de, eu participo dessa, eu tenho acesso a essa. Eu não tenho acesso àquela outra. Tá? Bernardo, César, só complementando, assim, vou defender, eu gosto desse modelo. Por quê? Porque o usuário ele já tem relacionamento com uma entidade, enfim, que era o Banco A, e os dados dele estão lá. A partir do momento que ele quer que os dados vão para o Banco B ou para o C, ele dá esse consentimento, essa autorização. E daí tem o relacionamento. Essas duas entidades, o A e o B, são supervisionadas, são reguladas pelo Banco Central. E daí não tem a necessidade desse diretório, desse novo participante, o Banco Central ter uma atuação muito em cima dele ser uma entidade regulada. Então, dentro do ecossistema financeiro, pelo menos, fica uma questão enxuta, e daí as instituições reguladas já têm os normativos de dados, de cibersegurança,
e tudo mais para atenderem, né? Então, e não cria, né, enfim, também aquele repositório central, enfim, uma piscina de dados que poderia ser invadida, ter um vazamento, enfim, ser um alvo de ataque, né? Então, assim, só complementando, foi ótima a sua explicação, mas defendendo o modelo, pelo menos no setor financeiro, né? E deixa eu E botar um aí eu pitaco fico, aqui também claro. sobre pensando no setor de energia. Faz sentido que isso seja descentralizado até para diminuir os custos, porque se isso fosse centralizado, o custo ia acabar caindo na tarifa de todo mundo. Então, descentralizado é bom, primeiro que favorece a competição, quem consegue melhor gerir esses dados vai conseguir entregar um custo menor para o consumidor e vai tender a ganhar a competição. E dois, não aumenta a tarifa de todo mundo, porque uma vez centralizado, claro que fica tudo muito mais caro. Aí eu fiquei com uma dúvida, assim, o que que acontece, César, se alguém pede para compartilhar o dado e não compartilha? Vocês não são um regulador, vocês aí ajudam na conexão, das empresas e na definição dos protocolos. Qual que é o passo no caso de alguém não quis compartilhar o dado? E se isso ocorre? Você diz da instituição não compartilhar, apesar do cliente ter dado ok? Então, isso não pode acontecer, né? A regra básica aqui é que, como o cliente é o dono, se ele decidiu compartilhar, a instituição tem que compartilhar, né? E aí só vou dar aqui uma explicação lateral, que é o seguinte: nem todas as instituições financeiras foram obrigadas a entrar em Open Finance, tá? Então, começou com as grandes instituições são, tá? Acho que a gente chama aqui das S1 e as S2, tá? Então, os grandes bancos, as grandes instituições, elas tiveram que entrar, e as outras, as menores, tiveram a opção de entrar e entraram. Por quê? Porque tem um princípio de reciprocidade aqui. Então, esse é um princípio muito importante também, que é, se você quer ter acesso aos dados, você precisa compartilhar. Você vai entrar no sistema, ok, você tem que dar acesso aos seus dados, sim. Tá? Ou melhor, você tem que tem que disponibilizar acesso para os dados dos seus clientes, né? E aí, a gente tem uma monitoria do sistema que está sendo construída, está sendo melhorada, tá, Bernardo? Eu não vou te dizer que ela é perfeita, aqui o Rogério pode até também me complementar. A gente fica monitorando, obviamente, todos os pontos dessa história, que é distribuído, então é difícil, né? A gente não tem um ponto central que a gente vê um SLA, a gente tem que ficar monitorando todas as instituições que estão aqui dentro. Tem falhas, a gente teve aqui um processo de construção agressivo, tá? Foi um processo rápido, começou ali muito forte em 2021, muitas coisas andando em paralelo. Então, durante algum tempo, a gente teve aqui problemas de instituições que não conseguiam cumprir com os requisitos, que hoje está sendo resolvido. Aos poucos está todo mundo conseguindo resolver. Cada vez que a gente lança alguma coisa nova, óbvio que tem um período aqui. Então, esse último mês, a gente fez alguns lançamentos. Normal que nas primeiras semanas a gente tenha ali 80%, 75% de cumprimento, e aí isso vai melhorando. De maneira geral, hoje, o nosso índice o SLA, basicamente, de transmissão de dados está em torno de 94%, 95%. Então, acontecem falhas, mas elas são rapidamente corrigidas. E tem um sistema, tem um service desk interno, que é, basicamente, as instituições abrem tickets umas contra as outras, tá? Então, basicamente, se uma pediu o dado para o outro, não veio de novo, não veio uma terceira vez, ela vai lá, abre um ticket falando, olha, a instituição tal está com algum problema, não está me enviando os dados, e ela tem um tempo para responder isso. E, em última instância, se não for resolvido, aí tem uma câmara de arbitragem para resolver esse problema. Agora, uma curiosidade, essa câmara de arbitragem nunca foi utilizada no Open Finance. Até então, todos os problemas estão sendo resolvidos totalmente de boa fé, né? Obviamente, o que acontece aqui na prática são problemas técnicos. Por quê? A gente tem muita evolução, a gente tem muitas melhoras o tempo inteiro. Então, esse semestre eu já perdi a conta. Em algum momento a gente estava falando que a gente fez 18 lançamentos de APIs ou relançamentos. Então, cada vez que a gente faz uma melhora dessa, as 800 instituições têm que se atualizar, tem que ir lá testar, certificar, mudar tudo que elas estão fazendo. Então, acontecem problemas, mas não estão acontecendo problemas propositais, vamos dizer assim, tá? E aí, em última instância, depois dessa câmara de arbitragem, você poderia ter o Banco Central. O Banco Central está supervisionando isso, tá? Ele entra quando ele acha necessário, se comunicando com as instituições. Em geral, as instituições respeitam muito o Banco Central, obviamente, falam toda vez que tem alguma coisa, isso se resolve bem rapidamente.
Legal, até pegando um gancho no que você falou no começo, assim, então foi por etapas, né? Você no primeiro momento não obrigou a todos, depois alguns viram, né, os benefícios, aderiram à iniciativa. Aí eu queria provocar o Rogério um pouco, se ele pudesse explicar um pouco melhor para a gente, ele que está aí lá desde 2015, viu toda a evolução desse processo. Quais foram as etapas, né? Como é que foi sendo estruturado esse compartilhamento dos dados? E, claro, se você puder adicionar na sua explicação aí os desafios, o que que você percebeu que foram aí momentos marcantes, nessa jornada. Bom, vamos lá. Pensando aqui, eu acho que um dos primeiros desafios foi definir o que era realmente dado compartilhável ou não. Em que sentido eu quero dizer isso? Tinha uma clareza assim, o regulador, né? Ele coloca lá, deve ser compartilhado os dados cadastrais, mas de repente o meu endereço é um dado cadastral, sim ou não? E daí pode começar uma discussão. Mas o nome da mãe dele. Mas eu tenho o passaporte aqui e aí outra instituição não tem. Então, que documento se compartilhar? Então, criar esse dicionário comum, criar essa identidade do que deveria ser compartilhado ou não, eu acho que é um desafio. Foi um desafio. Superado, vencido, mas em evolução, porque daí aparecem novos campos, algumas coisas assim que a gente pode compartilhar. Daí o que a gente trouxe dentro do Open Finance, né? Assim, dentro do Open Banking, Open Finance, Open Insurance. Toda uma estrutura de assim, aquilo que o usuário ele consegue ver, ele tem acesso pelo aplicativo, ele tem acesso pelo Internet Banking, deveria ser compartilhável, né? Então, aquilo que realmente é uma inteligência da instituição financeira, um cálculo, uma lógica e tudo mais, não, esse dado não é compartilhável. Mas aquilo que o usuário consegue ver no extrato dele, falando lá, o limite que você tem é tanto. Pô, isso é compartilhável. A taxa de juros você vai pagar no teu cartão é essa. Então, isso é um dado compartilhável. Então, o primeiro desafio eu vejo que foi esse. O segundo que a gente pode entender é a diversidade de players, né? Então, nem todos são obrigatórios, mas a gente já tem um número grande dentro dos obrigatórios aí e que estruturavam de maneira diferente suas informações, seus dados dentro de casa. Então, pega uma instituição média aí, um pouco grande, ela tem, de repente, um sistema de conta corrente, um outro sistema de cartão, um outro sistema de crédito, e com o Open Finance, entrando toda essa esteira em produção, foi necessário que ela se organizasse para poder compartilhar os dados do Rogério, e ele vai clicar lá com outro banco, eu quero meus dados de extrato, de cartão, de crédito, ok, e aquilo tem que ser transferido. Então, dentro do mundo financeiro, essa possibilidade de diversos produtos que a instituição oferece, e de repente eles não estarem organizados no mesmo sistema e tudo mais, trouxe desafios técnicos aí também, principalmente para as instituições, o que levou muitas vezes a discussões dentro dos grupos de trabalho e tudo mais, se seria possível, se podia mudar aquilo, se novos prazos, enfim, ajustes para entrar tudo isso aí com qualidade. Em dados ainda, eu acho que agora o grande desafio que a gente está passando vem da capacidade de receber esses dados e criar realmente uma inteligência. Então, porque o que é esperado aí dentro do Open Finance, né? Eu vou compartilhar os meus dados com uma instituição que não me conhece, ela vai me conhecer melhor e, a partir dali, ela pode oferecer um melhor serviço adequado para mim, ou ela pode reduzir uma taxa, ou ela vai, enfim, criar uma experiência mais adequada. É esperado um benefício. Para ter esse benefício, essa instituição que está recebendo os dados, ela precisa ter uma capacidade de tratar, de aprender, de entender e entregar aquilo para o usuário quase que real time, assim, porque o usuário ele não quer esperar 1, 2, 5 dias. Ele quer em 5 minutos, enfim, já ter, pelo menos no segmento financeiro, né, já ter a oferta dele, já ter o crédito aprovado ou não e tudo mais. Então, eu vejo esse o terceiro desafio. Como foi sendo superado, principalmente esse de recepção, hoje a gente já tem diversos cases de portabilidade de crédito, de uma reanálise de crédito. Então, o usuário ele estava numa esteira comum dentro do banco, foi negado aquele crédito para ele.
Daí é oferecido na jornada. Ó, você não gostaria de compartilhar seus dados de Open Finance? Ele vai lá, compartilha, e daí ele entra numa outra esteira e aquele crédito é aprovado. Então, isso daí já está acontecendo dentro do segmento financeiro. E eu vi, assim, trazendo aqui rápido, Bernardo, acho que são os 3 desafios aí que eu vi que a gente foi superando em relação a dados aí. Legal, muito bom. Até chegou, você falou em portabilidade de crédito, chegou uma pergunta aqui do André Rocco, e eu vou direcionar para a Nayane, não está direcionada, mas ele pergunta se, frente a essa discussão, né, se poderia ser ter um modelo comercial de portabilidade, aí da conta de luz, né, pensando que um dia a gente vai entrar na baixa tensão. Isso pensando em simplificar ao máximo o trâmite comercial. Nayane, você quer fazer algum comentário aqui sobre a provocação do André? Sim, obrigada, André. Eu vou aproveitar a fala e fazer alguns pitacos com relação ao setor elétrico, com as falas do César e do Rogério. Bom, primeiro, André, acho que o ponto-chave é justamente isso. É para isso que isso tudo serve. O Open Energy serve para reduzir custo operacional de absolutamente todas as entes do setor. E aí eu queria pegar um gancho na fala do Rogério, que ele estava comentando, lá em 2015, quando era tudo mato, a gente trocava dados CSV, TXT. E até isso seria bom aqui no setor elétrico já hoje, porque hoje que a gente tem um PDF. E aí eu queria ilustrar com o Open Energy dos Estados Unidos, que chama Green Button. Inclusive a Engie é patrocinadora do Open Energy lá dos Estados Unidos. O Green Button é um botão verde, literalmente, que está na área logada das distribuidoras, que você aperta e baixa o CSV. E só isso já ia reduzir bastante o custo operacional. Olha como aqui o mato está bem alto, Rogério. Que dados Então, estão lá, Nayane? Você sabe que dados que estão lá, quando você baixa, que tipo de dado que está sendo baixado quando você aperta esse botão? tudo que está na conta de luz. Porque aí, nesse caso, é o próprio consumidor que consegue acessar, né? Só ele consegue acessar. Aí a ideia é que esse é o passo zero, porque você aperta, baixa e vem a sua conta de luz, todas as informações que estão lá, só que em Excel, em CSV, algum dado interoperável. Só, a mudança é só, em vez de ser PDF, tá em Excel, por exemplo. Aí uma outra coisa que o César comentou foi com relação à reciprocidade. E aí eu vou de novo responder a pergunta do André, que a gente precisa trazer um alinhamento de interesses, né? Todo mundo precisa ganhar para o negócio acontecer. E a gente sabe que temos um desafio aqui, temos um desafio importante com relação ao alinhamento de interesse do lado da distribuidora, que hoje é a dona, está tutora dos dados. Então, se ela está hoje sozinha tutora dos dados, por que ela vai ter interesse em compartilhar isso fácil com todo mundo? Porque ela ganha também. E aí, com relação ao que ela pode ganhar, eu queria trazer alguns pontos aqui, porque eu acho que é legal a gente destacar na discussão. O primeiro é a atualização dos dados, até que, se não me engano, foi o Rogério que comentou. Pô, o cara tem meu passaporte daquela instituição e a outra que não tem. Nos dados da conta de luz, existem infinitos casos de dados desatualizados. Então, o cara era dono da casa, morreu. A conta de luz está no nome dele. Se acontecer qualquer problema, a distribuidora não vai conseguir cobrar o cara que ele morreu, por exemplo. E geralmente, quando você tem um processo comercial mais ativo, pensando na abertura do mercado, o vendedor vai lá, conversa, visita, sabe? Tem uma proximidade muito maior. Isso traz atualização de dados para a distribuidora também e ela acaba sendo beneficiada disso. Outra coisa é a integração financeira. É muito comum a gente ver a fila da casa lotérica muito grande, com o pessoal lá com os boletinhos para pagar, e um deles é a conta de luz. Quando a distribuidora recebe o pagamento pela lotérica, ela gasta muito dinheiro com isso. O custo operacional para a distribuidora é muito grande. Se a gente conseguir integrar com o mercado financeiro, a gente consegue reduzir o custo da distribuidora. Então, a redução do custo da distribuidora é uma vantagem importante para ela também. E aí eu queria terminar minha fala e lançar uma pergunta aqui pro Rogério que comentou do Drex, e para mim a gente precisa amarrar essas pontas aqui agora. Porque uma outra evolução que a gente precisa fazer é reduzir o prazo de liquidação no mercado de curto prazo na CCE. Hoje o prazo de liquidação, fiquem chocados agora, pessoal do mercado financeiro, demora 45 longos dias entre a liquidação e o dinheiro cair na minha conta. Porque existem várias etapas intermediárias. Acaba demorando porque o processo operacional é muito grande e tal. Se a gente tivesse um jeito mais rápido de trocar essas informações, a chance disso reduzir é muito grande. E pensando ainda em Drex, a chance disso reduzir é maior ainda, e aí, de novo, todo mundo sai ganhando, porque menos tempo o dinheiro fica preso, mais tempo o dinheiro fica comigo, e eu sei o que eu faço com ele melhor do que ele ficar lá escondido.
Aí eu queria pedir, Rogério, por favor, uma explicação sobre Drex, qual que é a mágica que ele tem e e depois a gente começa a construir um pouco sobre como a gente poderia usar a mágica do Drex para melhorar a nossa vida aqui no setor elétrico. Beleza, vamos falar um pouquinho disso sim. É, Primeiro, eu acho assim, para esse cenário, para esse caso que você colocou, de repente o Pix, o pagamento instantâneo, já vai trazer aí e conseguir uma eficiência muito grande. Então, vale um case aí estudar e começar a ter algumas concessionárias que já estão colocando QR Code e pensar em alguns modelos aí, mas o pagamento por Pix e toda essa liquidação deve trazer uma eficiência, é um dos objetivos aí do Banco Central, do regulador aí para todo o ecossistema. Quando a gente fala de Drex, que é o real digital, qual que é o cenário que a gente está hoje? A gente está no momento de piloto, então a gente está testando toda essa solução. Esse piloto vai todo 2024, então o ano que vem inteiro, e depois, a partir do final de 2024, 2025, a gente vai ter os primeiros casos de uso. Se trata de uma moeda digital, de uma moeda tokenizada, né? Então, já nesse mundo de internet, Web3, qual que é a diferença, né, do Pix? Assim, mas o Pix não é digital, o Pix a gente chama ele de eletrônico. Então, a gente tem o dinheiro físico. O dinheiro físico é aquele que você saca, transfere para a pessoa e dá de forma anônima para ela e tudo mais. A gente tem o dinheiro eletrônico, que a gente faz TED, DOC, pagamento de boleto e o Pix, é um pagamento eletrônico, e entra no pagamento digital, que vai ser o real digital, o Drex. Ele é feito, ele está sendo construído para você criar inteligências dentro desse pagamento. Então, se eu tenho uma compra futura, então eu vou comprar de repente, daí é um mercado para muito eu conhecer, mas daí vocês conhecem mais que eu. Vou comprar energia futura, vou comprar um grande consumo, e daí eu posso fazer esse pagamento com Drex, através do Drex. Esse dinheiro ele não vai diretamente para o destinatário, ele fica parado na rede baseado em um contrato inteligente. E conforme eu vou consumindo aquilo, conforme eu vou tendo o uso daquele contrato, ele vai tendo as regras do contrato e podem ser liquidados, não liquidados. Se não tem a entrega daquela contrapartida, esse recurso pode voltar para mim. Então, daí, dentro disso, ele vai sim trazer uma eficiência para o setor energético e para outros setores de logística, enfim, mas criando toda uma inteligência que hoje é atrelada a intermediários. E, de repente, você tem que ter uma outra instituição que controla se está sendo entregue realmente aquilo ou não, ou você precisa confiar fortemente numa instituição que você está fazendo uma compra futura e ela vai te entregar. Então, ele consegue trazer isso dentro de um algoritmo, dentro de um contrato programável, e a própria rede vai executando. Não sei se ficou muito abstrato, mas pergunte, por favor, aí. Ai, deixa eu dar um exemplo, Rogério, porque aí Por favor. eu tava falando da liquidação da CCE, que não é necessariamente entre a distribuidora e o Tá. consumidor, mas aí você falou a palavra-chave, que é contratos tokenizados. E aí aqui todo mundo vai saber o que eu estou falando. Quando a gente compra e vende energia, tem um processo de liquidação na Câmara. Então a gente precisa falar, ó, eu, vendedor, vendi tanto de energia para esse cara. Aí esse cara vai lá e fala, é verdade, eu comprei a energia dele, foi esse montante mesmo, tá tudo atualizado. Então tem uma troca de informações ali. Se a gente tem um contrato digital, como você estava falando, tokenizado, e aí esse negócio, o meu dinheiro sai da minha conta a partir da autorização do outro, e a gente começa a amarrar essas pontas, aí a liquidação da CCE, que demora 45 dias, hoje é mais rápido. E aí você estava comentando do Pix, né? Inclusive já é regra, já está na regulação da ANEEL que recebedoras precisam ser obrigadas a receber via Pix, e aí não sei como é que tá os prazos, deve estar perto depois o pessoal me complementa, mas o que eu fiquei deslumbrada quando eu ouvi falar do Drex a primeira vez é na liquidação da CCE e esses contratos tokenizados que a gente já faz hoje no mercado de energia e que passaria a poder ser mais rápido Isso, conforme a nesse evolução. cenário mesmo, onde você tem uma entidade que precisa gerar confiança entre os participantes, o Drex entra porque a própria rede, o próprio smart contract vai estar atrelado a isso, ele gera essa confiança. Então a entidade continua existindo, regulando, trazendo algumas coisas, mas com uma eficiência operacional e financeira muito melhor realmente.
Estão chegando aqui outras perguntas pelo chat, mas eu queria trazer um pouco o César aqui. César, eu não sei se você quer fazer algum complemento frente a essa discussão, mas eu queria perguntar para você como é que vocês da Chicago estão aí nos próximos passos. Você mencionou a questão de melhoria na parte do monitoramento. Como é que vocês estão vendo aí os próximos passos justamente nessa jornada do Open Finance? Tá mudo, César. Tá não, perdão. Não, eu acho que vale a pena contar um pouquinho de história rápido aqui, só para falar um resumo dos últimos anos e aí o que está vindo pela frente, né? Então, a gente falou um pouco ali falei de 2021. 2021 foi o ano de construção dessa história, né? Então, muitos dos serviços e das APIs ficaram prontas ali em 2021. Muito trabalho, muitos problemas, muitas coisas para consertar. E aí, em 2022, o sistema basicamente deu uma freada e falou como a gente precisa arrumar o que a gente fez, porque precisamos melhorar a qualidade dos serviços. Então, 2022 foi um ano de, ok, vamos arrumar a casa. E aí veio 2023, que a gente até brinca que mudou, a gente efetivamente virou Open Finance, né? Antes nasceu como Open Banking e aí virou Open Finance. Por quê? Porque em 2023 entram investimentos, entra câmbio, entram novos serviços aqui no nosso mundo de Open, tá? E aí não é mais só banco, né? Não estamos falando só mais de bancarização, estamos falando de outras coisas. Então, aí, novamente, em 2023, temos anos aqui de lançamento. Tem um ano de lançamento de novas coisas, muita evolução. E agora, esse segundo semestre está sendo o pináculo disso. Estão lançando várias coisas novas. E aí tem mais um cronograma de coisas para se fazer em 2024, tá? Que o Banco Central já vem falando. Então, tem melhorias que já estão planejadas. Tá? Vai ser um ano aqui de, novamente, fazer um fine-tuning dessa história. Tá? Então, tem muita melhoria, revisão e melhoria incremental para fazer. Tem algumas coisas novas. E tem uma coisa importante que é uma questão mais estrutural. O Open Finance hoje, ele nasce com o que o Banco Central designa ali como um conselho. A gente acabou não falando tanto da governança, mas basicamente esse conselho ele é formado pelas várias associações. O Rogério estava falando, a associação deles tem uma cadeira, né? São 7 cadeiras ali votantes nesse conselho. Tem os grupos técnicos que trabalham, mas todas essas pessoas, de alguma maneira, são pessoas voluntárias, né? Então, são pessoas indicadas pelas instituições que estão co-construindo isso com o Banco Central, tá? Ali indicadas pelas associações, pelas instituições e tudo mais. E assim foi feito o modelo de construção do Open Finance. Agora, a gente já vê que precisa de uma estrutura para tocar a operação disso no dia a dia. Tá? Então, aos poucos, aqui ao longo dos últimos anos, foi se montando uma estrutura inicial. Hoje tem em torno ali de 25 pessoas trabalhando nisso, tá? Que são as pessoas que a gente já vê que vão ser pessoas dedicadas ao Open Finance, né? E 2024 vai ser um ano de criação da estrutura definitiva. Então, tem um grande desafio agora de botar de pé uma estrutura que vai tocar o Open Finance daqui para frente, né? E aí, obviamente, isso tem que ser feito com muito cuidado, com muito carinho, porque tem uma série aqui de interesses jogando, né, para um lado e para o outro, então tem que ser feito um equilíbrio de forças aqui para que essa estrutura seja produtiva e para que ela continue desenvolvendo o Open Finance. Então, é um dos grandes temas aqui para o próximo ano, tá, Bernardo? É construir essa estrutura, continuar fazendo as melhorias no que já foi construído, tá? E lançando algumas coisas novas. Tem algumas discussões ainda aí que vão entrando, tá? E agora... Só para amarrar aqui, César, eu não queria perder esse gancho, mas assim, você foi falando e me veio à mente aqui uma fala recente do presidente do Banco Central dizendo que ele acredita que em 1, 2 anos você não vai ter mais os apps dos bancos, né? Você não vai ter app. O que isso significa? Só para a gente amarrar aqui o conceito nessa evolução do que vocês estão olhando. Se quiser, eu comento também, César. Hein? Pode começar, Rogério. Essa é uma discussão bem interessante. Legal, legal. Bom, vamos considerar primeiro como uma visão bem otimista aí, 2 anos, não ter o app, mas o que a gente pode trazer com isso hoje? Hoje você tem algumas instituições financeiras, vou citar o nome, tem 2 aí, ó, o PicPay e o Banco do Brasil, onde você já consegue, como usuário lá
ter sua conta, acessar seus dados e conseguir ver os dados que você tem nos outros bancos que estão compartilhando os dados, que você deu autorização, consentimento. Como usuário final, ele pode tomar a decisão de não usar mais o aplicativo do Banco Vermelho, do Banco Azul e etc., e falar, minha interface, a que mais me agrada, o aplicativo que eu gosto, é esse agora do Banco X. Isso é uma possibilidade. A gente tem dentro do ecossistema uma figura que são os iniciadores de transação de pagamento, a gente pode falar um pouquinho mais deles também. Que eles têm essa possibilidade também de agregar dados, trazer informações e tudo mais. Então, pensando no lado de fintech aqui, colocando bem o chapéu fintequeiro, eu posso abrir um aplicativo, e a gente pode considerar ele como o grande nome, aí, um super app, que olha todos os meus dados financeiros, me traz as principais informações de notícias que eu gosto, traz informações da minha conta de luz, porque o Open Energy já vai estar existindo aí também, traz informações, enfim, do clima do tempo, fala a próxima viagem que eu vou ter e etc. Então, assim, eu tenho um aplicativo que está gerenciando a minha vida, e daí eu não acredito, Rogério, em um único aplicativo, mas em um aplicativo que atende o Rogério, um outro aplicativo que atende estudantes, um outro aplicativo que atende caminhoneiros, enfim, dentro de cada um dentro do seu segmento, mas e esse aplicativo não necessariamente de uma instituição financeira, mas provendo todos os serviços financeiros. Em 2 anos, não sei, mas até mesmo assim, o uso de um smartphone daqui a 2 anos, a gente pode estar discutindo se vai ser mais esses dispositivos de voz que você tem em casa. Mas em breve, sim, em breve, assim, no sistema financeiro já é possível você conseguir falar com o seu Google, com o seu Alexa e pegar informações financeiras, fazer isso, sem necessariamente precisar do aplicativo bancário. O que isso pode acontecer no setor de energia, já avançando? Eu preciso ter o aplicativo da concessionária. Se a pessoa tem uma casa no litoral, ou uma na cidade, enfim, ela precisa ter 2, 3 aplicativos? Não, de repente ela pode ter um só dentro de um ambiente que faz essa gestão, que ele consegue acompanhar, ver tudo isso, consumo, de repente desligar o serviço, ativar o serviço, enfim. Daí, serviços que aquela concessionária, que ela presta para ela poder fazer de forma digital. Então, a visão é um pouco essa. Roberto Campos é otimista nesse cenário, mas ele concretiza principalmente para os usuários mais digitais, porque, queira ou não queira, já é uma iniciativa que o usuário pode se dar ao luxo hoje de não ter o aplicativo de todos os bancos que ele tem relacionamento e conseguir fazer movimentações, fazer consultas e tudo mais. Dei uma introduzida, César, daí trouxe minha visão, por favor. Não, acho que você matou a charada aqui e eu acho que essa é uma discussão que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, né? Vira e mexe aparece alguém falando, não, mas vai ter o super app que vai matar todos os outros. Não sei, né? Pode ser que tenha vários, pode ser que tenha, na verdade, aqui, como você falou, alguém que não seja nem um banco, que ofereça aplicativos que vai consolidar todas as informações dos bancos e você não queira mais entrar no aplicativo do seu banco. E o mesmo pode acontecer aqui para a energia, né, pessoal? De repente, vai ter alguém aqui que vai te oferecer uma consolidação de informação que você não vai querer mais entrar no aplicativo da sua distribuidora, vai entrar direto nesse, que pode trazer, inclusive, das várias casas que você pode ter, de repente, em lugares diferentes, ou várias unidades de consumo aqui. Então, eu não sei se os aplicativos vão sumir ou se eles vão mudar aqui, se vão ser diferentes, no fundo, né? Você pode ter alguns consolidados. Agora, só uma outra coisa que eu estava contando a história e eu percebi que eu não falei uma coisa importante, né? Eu estou focando muito aqui em falar do sistema, da construção do sistema e tudo isso, e tem uma discussão muito forte de, ok, o impacto disso, né? O que isso está trazendo de impacto real para o dia a dia das pessoas? Até quando a gente foi para fora, a gente teve em alguns outros países, e o pessoal começou a questionar, falar, tá bom, estou vendo que tem um monte de informação sendo trocada, né? Mas e aí? E uma coisa que aconteceu é o seguinte, o esforço inicial foi muito forte em, ok, eu preciso cumprir aqui as regras. Tá? Então, a gente conversou com várias instituições, elas disseram, olha, a gente tinha um calendário super apertado, a gente tinha que entregar, então a gente focou em, putz, ok, estou disponibilizando meus dados aqui, estou conseguindo enxergar os dados. E aí agora,
elas estão entrando numa fase de falar, ok, agora eu consigo parar, pensar, respirar e vou começar a usar esses dados com inteligência, né? E aí que começa a ficar interessante, porque agora que começam a vir as inovações, né? Começam a vir realmente as empresas que estão olhando para esses dados e falando, ok, o que eu posso tirar aqui? E aí o Rogério vai saber disso mil vezes melhor que eu, mas as fintechs estão olhando e pensando e criando novas coisas que a gente nem imaginou. Tá? A Nayane começou a falar aqui de alguns casos e eu estava pensando, pô, quais são os casos legais para energia? E talvez os casos legais para energia a gente ainda nem saiba, porque, no fundo, tem gente inovando a todo tempo. Quando você pega, tem uma referência legal que é o que está acontecendo no Reino Unido, né? Eles começaram antes da gente. Então, tem uma miríade de use cases diferentes acontecendo, sendo testados, alguns pegando, outros não pegando, alguns dão certo, alguns não dão certo, mas a inovação começa a se multiplicar, né? Um dos nossos conselheiros fala muito que o Open Finance ele é a internet, né? Ele é a infraestrutura de compartilhamento. Agora vem as pessoas, né? Vem as empresas e começam a construir os aplicativos que vão usar a internet. E aí o usuário começa a ver a riqueza do negócio, né? Ele não tá nem aí para conexão de dados, ele não está querendo saber o que são as APIs que estão transitando, ele quer ver qual é a aplicação disso na vida prática dele. E aí agora esses casos estão começando a se multiplicar. Então, eu acho que 2023, 2024 agora vai ser o ano que a gente vai começar a ver o impacto real disso vindo no dia a dia dos clientes, né? E está começando já tem aumento de limite de crédito, já tem alguns bancos falando de economizar um X de dinheiro para os seus clientes porque estão conseguindo usar essas informações, conseguiram dar mais acesso para novos produtos que essas pessoas não teriam limitados antes. Então, esse é o que eu vejo aí acontecendo nos próximos passos de maneira muito forte para o sistema como um todo, tá, galera? Muito Queria bom. ilustrar. Nayane, eu vi que você está com o microfone aberto aí, por favor. Obrigada, Bernardo. Ó, acho que pegar o gancho na fala do César e ilustrar um pouco melhor de coisas que podem acontecer no setor elétrico. E aí também dando um pouco de... A gente estava falando muito do mundo das pessoas. Pô, a pessoa que tem várias casas. Eu queria pegar agora o oposto. A pessoa que tem uma condição baixa e tem um celular mais simples, por exemplo, não consegue ter 1 milhão de aplicativos. Vai ter um aplicativo só que vai ter todas as coisas juntas, reduz custo. Não apenas para o dono do celular mais simples que não consegue ter 1 milhão de aplicativos, como para a distribuidora de energia, por exemplo, que não precisa ficar constantemente evoluindo o próprio aplicativo, ela só precisa deixar a plataforma dela interoperável para que as informações cheguem no outro aplicativo lá. E aí, uma coisa que acontece também, instituições que querem fazer algum tipo de caridade, por exemplo, dá para pagar a conta de luz de uma comunidade ou de outra pessoa, isso pode reduzir perdas não técnicas, que é também conhecido, famoso como gato, dá para reduzir custos de inadimplência, tudo isso com a possibilidade de outra pessoa pagar minha conta de luz de uma maneira mais fácil e interoperável. Outro exemplo, a pessoa que tem filhos que estudam em outra cidade, paga a conta dele aqui no meu aplicativo que unifica tudo. Outro exemplo que aconteceu muito na época da pandemia. Um benefício que a empresa pode dar, além do vale alimentação, seria, por exemplo, pagar a minha conta de luz. A minha empresa paga a minha conta de luz ou me fornece energia renovável, já que eu trabalho numa empresa geradora de energia renovável, atender os funcionários dela com a energia renovável gerada por ela própria. Isso tudo é possível por meio de unificação das informações e deixar tudo na mesma interoperável, né? Isso eu queria trazer essas ilustrações. Dar um exemplo, alguém perguntou aqui, foi o Vitor, Isso, eu sobre... queria até. Posso até ler É, aqui o comentário do Vitor, que eu queria fazer esse gancho mesmo, e até fazer um comentário aqui sobre o Vitor e a Timos, que foram sempre muito parceiros nessa discussão da abertura do mercado. Eu vou ler o comentário do Vitor aqui, ele fala assim, né? Olá, parabéns pelo evento. No trabalho elaborado pela Timos em 2020, com a Abracel, né? Comentamos sobre a possibilidade do uso do QR Code presente nas contas de luz por aplicativos de smartphone. O consumidor, ao pagar a conta pelo celular, pode ser apresentado ofertas de comercializadoras varejistas. Aí a pergunta: como vocês enxergam a possibilidade ou viabilidade de extrair o histórico de consumo por meio do QR Code e oferecer ali uma simulação estimada de economia? Nayane? ótimo, essa pergunta encaixou perfeitamente aqui no contexto. Obrigada, Vitor. E queria ilustrar com algumas coisas que aconteceram, estão acontecendo nos Estados Unidos. Porque acho que tem 2 níveis, né? Primeiro, a gente ainda está pensando muito na conta de luz como uma coisa física que chega por baixo da porta. E se o cachorro não pegar primeiro do que você consegue pagar. Mas, de maneira geral, as pessoas nem recebem mais conta de luz. Eu não vejo uma conta de luz faz 35 anos, porque já está
tudo eu recebo pelo e-mail, por exemplo. O que dá para fazer, eu vou ilustrar com o Green Button dos Estados Unidos, que é aquela história lá do botão verde que dá para baixar. Tem 2 níveis do botão verde. Tem o botão verde que é acesso aos meus dados. Eu consigo simplesmente baixar a minha conta de luz e aí com isso daria para fazer um formato desse Vitor, que não é um QR Code, mas qualquer outra coisa que permite o consumidor acessar uma oferta de consumidores varejistas, ou mesmo um busca-pé dos consumidores varejistas, sabe? Um lugar que ele consegue acessar toda a lista de consumidor varejista. Isso poderia estar centralizado na ANEEL, CCE, sei lá, algum lugar mais oficial que tenha a lista de todo mundo, assim como no Banco Central tem a lista de todas as empresas credenciadas, digamos assim, para fornecer serviços financeiros. E o segundo nível do Green Button é o Connect My Data, é o nome que eles colocam lá, que seria o que eu estou comparando com o Open Banking, que é o Santander pedindo as informações para o Itaú. E lá tem também esse formato. Eu vou colocar o link aqui no chat, que tem 1 milhão de iniciativas diferentes, e tudo isso com base nos dados. Eu queria contar uma mini história aqui sobre como foi o processo do Open Energy nos Estados Unidos. E aí eles tinham, claro, um problema de primeiro mundo. O problema de primeiro mundo deles era: eu não consigo reter funcionários. Os meus funcionários estão se aposentando e a juventude não quer trabalhar numa empresa de distribuição de energia porque eles acham que eu sou chato. Eles querem trabalhar tudo nas fintechs, que são muito mais legais. Qual foi a ideia da distribuidora? Vou eu ser uma base, uma plataforma, para que as empresas venham desenvolver coisas com base na minha plataforma, para que os jovens queiram trabalhar na minha empresa para construir essa plataforma. E aí a distribuidora foi a mãe do Open Energy no Canadá. O que eles fizeram? Eles construíram uma plataforma de dados mesmo. Só de deixar tudo bonitinho, interoperável, chamaram as outras empresas para construir em cima de coisas que já estavam prontas. Até foi o que o César estava comentando. A gente nem sabe que pode vir a partir daí. E com isso, a distribuidora conseguiu atrair os jovens para trabalhar lá, que era o que eles queriam, porque o pessoal já estava se aposentando e não tinha ninguém para manter o negócio funcionando. E isso também não é nada muito revolucionário. Aí dá o exemplo do Google e do Google Maps. Google Maps é uma plataforma. A gente pensa, como é que o Google me dá isso de graça? Tem muito valor aquilo. Mas ele dá isso de graça para mim. Primeiro que ele tem acesso aos meus dados, ele sabe por onde eu ando, por onde eu fico, e aí acaba se vendo, ele monetiza isso de alguma forma depois. E depois ele vende a plataforma para o Uber 99. Qualquer outra empresa que usa dados geográficos, ele usa a plataforma do Google para construir em cima. E aí isso se retroalimenta com o Google sabendo o que as empresas estão fazendo de tecnologia para acessar e dando valor para aquelas informações. E, ao mesmo tempo, eu, como usuária normal, pessoa física, acessando aquilo também e compartilhando com eles os meus hábitos de movimentação pelas ruas da cidade, por exemplo. Então, acho que a partir dessa, a gente só precisa deixar a plataforma pronta e a base de troca de informações, porque aí a mágica acontece e o mercado vai vendo e tendo muito mais sensibilidade sobre qual que é a dor do consumidor e entregando o que a sociedade está sedenta por. Legal, pessoal, o papo está muito legal. A gente tem mais 15 minutos. Eu queria agora passar um pouco as perguntas que chegaram aqui no chat. Eu já passo aqui para uma do Paulo Miranda, vou juntar duas que ele mandou, mas eu queria fazer uma do Ricardo da Way2, que também tem sido um grande parceiro aí nessa batalha do Open Energy. Tem até um manifesto pelo Open Energy, né, Ricardo? E está lá no site de vocês. A gente já teve a oportunidade de participar de algumas discussões sobre esse tema. E aí a pergunta é direcionada aqui ao César e ao Rogério: qual o investimento total dos participantes do Open Finance até o primeiro nível de viabilidade? E até agora, como todos os serviços? Questão do investimento. Legal. Acho que Eu vou deixar para você aí agora. Essa daí. Então, acho que essa pergunta essa resposta tem duas partes. Tem uma parte aqui que eu acho que eu respondo melhor, tem uma que você responde melhor, mas vamos lá. O investimento, acho que a gente pode dividir aqui, né? As duas partes que eu estou falando é o seguinte: tem uma parte do sistema que é a parte central, né? Então, essa estrutura que eu falei, ela tem, a gente tem um diretório, a gente tem um sistema de sandbox, a gente tem algumas empresas aqui desenvolvendo o padrão das APIs, a gente tem que ter um portal, a gente tem que ter esse service desk, a gente tem uma série de coisas aqui que são o que a gente chama de perímetro central, que é para o sistema funcionar. E esse sistema, essa parte tem um custo. Tá? Esse custo é aberto, né? Todo mundo pode entrar lá no portal do Open Finance e verificar, e ele foi, nos últimos anos, em torno de 60 milhões de reais por ano. Tá?
Então, a gente está falando aqui de... agora estamos indo para o terceiro ano que tem esse nível de custos, tá? Com um pouquinho de variação para cima e para baixo. E como que esse custo é rateado? Ele, basicamente, é rateado entre todas as instituições que participam, de acordo com o tamanho. Tá? Então, especificamente, o critério usado aqui no Open Finance foi o patrimônio líquido. Então, as grandes instituições pagam uma parte maior da conta, as pequenas pagam uma parte menor aqui. Tá? No final, está sendo dividido por 800 essa conta, então tem, obviamente, alguns aqui que ficam um pedaço um pouquinho mais pesado, mas é um custo que, se você para pensar, na verdade, ele é pequeno versus o benefício. Né? A gente está falando aqui de um investimento que não é enorme. Tem uma parte do investimento que está nas pontas, e essa ninguém sabe exatamente quanto é. Cada instituição tem o seu time lá que está trabalhando em Open Finance, que está se dedicando a pensar, não só a atender os requisitos, como a pensar nos produtos. E essa aí é uma informação que cada instituição tem. Obviamente, tem instituições que são grandes e pesadas, e tem muita gente trabalhando nisso. Então, a gente conversou com alguns grandes bancos que tem 200 pessoas trabalhando nisso, estão investindo muito, né? E tem startups que estão trabalhando com 2, 3, 4 pessoas ali na sua área de Open Finance também, com, obviamente, um custo muito menor. Tá? Então, esse nível de investimento aí varia muito por instituição, e ele é muito menor para as pequenas e muito maior para as grandes. Tá? Complementando, sim, o que aconteceu no Open Finance, no Open Banking aí desde o começo? Era um tema muito novo, mas fomentou todo um empreendedorismo em volta. Então, hoje você tem aí pelo menos uma dezena de empresas especialistas no tema que construíram produtos e oferecem para essas instituições financeiras médias, pequenas, ou até mesmo para grandes aí suportando. Então, sim, os grandes bancos, num primeiro momento, tomaram a iniciativa de construir dentro de casa, mas eles podem ganhar mais eficiência e tudo mais em breve, migrando para soluções, enfim, multibancos, né, que atendem aquele banco, outra instituição e tudo mais, principalmente quando a gente está falando em compartilhar os dados, em cumprir o regulatório. A parte de inteligência, de tratar isso daí, Rogério, entendo que é mais estratégico, que daí ele deve, sim, cuidar, construir dentro de casa, ou ter, enfim, não a mesma solução do concorrente, mas na parte de compartilhar, de cuidar dos consentimentos, os protocolos de segurança, que um pouco custoso foi pela mudança que a gente teve nos 2 primeiros anos, né? Então, muitas mudanças, tudo mais, deu essa sensação, mas que ele tende a estabilizar cada vez, assim, vai continuar evoluindo, o Open Finance evolui por mais 5 anos aí pela frente, mas, se não mais, né? Mas, enfim, mas agora num ritmo cada vez menor, enfim, uma maturidade maior aí do ecossistema. Então, o custo inicial eu acho que a gente pode considerar que foi elevado, mas agora um ecossistema open no Brasil maduro para atender até outros segmentos aí. Eu ia até fazer um complemento aqui, Rogério, acho que uma coisa interessante, que é você pegar o primeiro, isso aqui é inovação, né, pessoal? Então, o primeiro, tipicamente, tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, o sistema da Inglaterra custou muito a mais que o nosso, porque eles foram os primeiros, eles quebraram a cara ali mais, né? Aí o Brasil olhou para o que o Reino Unido fez e aprendeu, e já fez um negócio muito mais eficiente. O próximo vai ser ainda mais, com certeza. Isso que o Rogério falou é totalmente verdade. Tem vários fornecedores do sistema que começaram a aprender, que foram aprendendo juntos e agora tem soluções que estão dividindo custos entre as instituições. E se você pensa no próximo, eu acho que se a gente falar aqui do custo de Open Insurance, certamente é mais barato do que o do Open Finance, porque já veio na esteira ali, veio aprendendo. O Open Energy pode vir ainda mais e falar, cara, deixa eu ver o que o pessoal aqui do Open Finance fez, vamos usar, porque eles já aprenderam aqui, vamos fazer um negócio ainda mais eficiente. Esse custo vai reduzindo cada vez mais. Tá? O próximo, com certeza, vai ser melhor e mais eficiente do que o que a gente tem. Nós torcemos muito por isso, César, e até um pouco do motivo dessa nossa discussão. A gente acredita que com bons exemplos, a gente não precisa ficar sempre 10, 5, 20 anos atrás. A gente pode aproveitar, antecipar, encurtar. Os exemplos estão aí, não só lá fora, estão aqui do lado, estão aqui com vocês. E essa conversa está sendo muito legal. Mas eu vou passar aqui as últimas perguntas do chat. O Paulo Miranda fez 2, aí, Nayane, eu vou direcionar para você, tá? A primeira dele é: os itens de uma conta de luz em cada distribuidora são muito diferentes. Teria que ser unificado.
como fazer isso. E depois ele fez um outro comentário que ele disse: essa questão financeira está muito ligada às pessoas. As empresas não têm o hábito de usar apps. O máximo que vemos é usarem o download de PDFs. Até onde sei, não existem APIs abertas das distribuidoras. O máximo que se consegue é fazer um OCR da conta que funciona bem, mas não é padronizado. Existem players que disponibilizam essa leitura e tentam fazer a unificação dos itens de cada fatura. No entanto, isso ainda é muito caro. O que essa proposta pode fazer para mudar esse quadro? Ótima pergunta. Eu vou dividir ela em 2 pedaços e vou dar um pedaço do trabalho para você que fez a pergunta, que é a primeira parte é regulatória. Então, a gente precisa desenhar a regulação, aquilo que o César estava comentando, o Rogério, nos primeiros passos, quais são os dados que têm que ser compartilhados, quais são as questões. Comentamos que é uma consulta pública aberta agora, neste momento, CP 43 de 2023, vai lá e contribui. Fala assim, quero que esse dado seja igual para todo mundo. Quero que essa informação esteja disponível na conta de luz. Então, uma parte do trabalho é sua, é minha e é aqui da Abracel, que é garantir que as informações vão estar disponíveis e uniformizadas entre toda a distribuidora. Isso não é nada muito revolucionário, essa ideia é velha. Tentaram fazer isso há 2 milhões de anos e ainda não conseguimos. Então, assim, o desafio, como o Rogério comentou, não é simples, mas a gente precisa ter algum tipo de alinhamento. Então, a Abracel vai liderar essa discussão e a gente aqui, nas nossas empresas, vamos também contribuir para que a gente consiga algum mínimo de consenso para a agência conseguir evoluir. A primeira parte do trabalho é nossa. A segunda também é nossa, que é insistir para que o negócio não demore, porque as coisas vão acontecer na velocidade dependendo do tanto de pressão que os agentes dão também. Então a gente precisa fazer o nosso barulho, eu acho que a gente está fazendo isso aqui nessa live. Qual foi a outra parte da pergunta mesmo? Ah, da viabilidade do OCR. OCR, para mim, é uma grande gambiarra, gente. É só porque, assim, não temos acesso aos dados interoperáveis. O que a gente tem, o PDF, vamos fazer um OCR porque é o melhor que dá para fazer. Mas se a gente conseguisse ter acesso ao CSV que fosse, nossa vida ia ser muito melhor. Ia ter muito menos erros do que os OCRs dão. E ainda todo aquele problema, né? Poxa, 1 milhão de contas de luz diferentes. Uma chama de energia ativa, a outra chama de energia, a outra chama de energia quilowatt. Tem muita dificuldade por uma coisa que deveria ser muito simples. Então, a uniformização tende a simplificar esse resto todo e a interoperabilidade dos dados tende a melhorar isso também. E aí, enquanto isso, a gente vai fazendo as gambiarras. E as empresas que oferecem OCR para várias distribuidoras vão acumulando inteligência também, de ver como que as distribuidoras tratam diferente. Então, acho que também tem muita inteligência já acumulada nessas empresas que conhecem muito as informações de várias distribuidoras diferentes. Vou pedir também para essas empresas mandarem contribuições na ANEEL. Não que isso seja um conhecimento interno importante, mas quando a gente consegue botar isso de uma maneira uniforme para a sociedade, todo mundo está ganhando. E aí a gente economiza muito dinheiro de custos transacionais. Legal, Nayane. Vou até aproveitar, você fez uma provocação aqui até para a própria Abracel, vou conectar com a última pergunta que veio do Jadiel Vasconcelos. O que os gestores e comercializadores estão fazendo para conseguir acessar a data de vencimento dos contratos CCAR dos consumidores que não têm essa informação para iniciar o processo de migração para o ACL? E eu diria que a gente está discutindo esse tema com o regulador, a gente tem contribuído, a gente tem uma consulta pública importante aberta, estamos dialogando com o regulador. Esse é um caso clássico da dificuldade de acesso. Essa informação poderia estar, por exemplo, na conta do consumidor e poderia estar em um formato interoperável para fácil compartilhamento, e a gente está discutindo tudo isso. É muito importante o engajamento de todos nessa discussão e envolve também, aí conectando com a provocação do Paulo Miranda, a discussão da padronização, da uniformização, da simplificação com foco numa melhor jornada para esse consumidor. Acho que é muito bom aqui a gente ter ouvido os exemplos e os casos que o César e o Rogério trouxeram para a gente ver o impacto disso na vida, e a gente sente isso porque somos usuários de muitos desses serviços na nossa vida pessoal e que a gente quer trazer para o consumidor de energia elétrica. Dito isso, pessoal, são 11h27, faltam 3 minutos para a gente encerrar a live. A gente gosta de respeitar muito o tempo de todos.
Então, eu queria pedir aqui, eu queria dizer primeiro, assim, foi uma das lives mais legais, assim, um bate-papo muito interessante. Agradeço muito a todos pela presença, mas em especial a Nayane, ao Rogério e ao César, e aí eu queria dar a oportunidade para vocês falarem aí 1 minuto para se despedirem, tá bom? Então, vou passar primeiro aqui na ordem, vou passar para o Rogério, depois o César e a gente fecha com a Nayane. Rogério. Obrigado a todos aí por acompanharem o tema. Espero ter contribuído. Aguardem bastante coisa, porque vou combinar com a Nayane, a gente vai fazer mais conteúdo, vai fazer algumas coisas assim, e conto com vocês para estar divulgando isso daí, sempre trazendo novidades. Mas obrigado, pessoal. César? Acho que eu faço minhas as palavras do Rogério aqui. Agradecer, muito obrigado aí pelo tempo, pela atenção e pelo espaço aqui para a gente discutir. Acho que é sempre super interessante e espero poder ter ajudado e a gente ver com muito bons olhos, né, o surgimento do Open Energy e espero que essa discussão seja um princípio aqui de algo que vai se construir, que vai ser muito legal ainda. E contem com a gente aí sempre que precisarem de apoio e trocar ideias, estamos aí. Não tenho dúvida que vamos precisar e estaremos por perto, tá, César? Tá, Rogério? Assim, pode esperar que a gente ainda vai perguntar muita coisa para vocês. Nayane, por favor, aí o encerramento, você que, de novo, é a mãe desse tema, por favor, palavras finais aí para a gente encerrar nosso workshop. Muito obrigada pelo convite, Bernardo, Rodrigo, Ângela, pessoal da Bracel. Vocês estão fazendo um trabalho incrível, sério. Vocês são incríveis. Muito, muito obrigada por fazer esse negócio acontecer. Tenho certeza que vai acontecer rápido. E eu queria só deixar um gancho para um futuro, que é a discussão das mudanças climáticas, a pegada de carbono e como Open Energy tem tudo a ver com isso também. E quando a gente pensar que não vai demorar muito para ter um mercado de carbono obrigatório no Brasil, a gente precisa estar com essa casa bem arrumadinha para a gente conseguir aproveitar as oportunidades de negócio que vão vir a partir disso. E não apenas dentro do Brasil, mas pensando em exportação. E também como o Brasil tem esse papel de liderança na mudança regional e como a gente consegue fazer isso em escala maior. Mas a gente precisa arrumar a casa primeiro e é isso que a gente está fazendo aqui. Muito obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês e sextou. Obrigado, pessoal. Começamos o final de semana com o pé direito, ainda tem uma sexta longa pela frente, mas muito obrigado, foi ótimo o bate-papo, um prazer mesmo. Um abraço a todos e a Bracel está de portas abertas aqui para a gente dialogar. Tchau, tchau. Abraço.